Olá, boa noite. A mensagem de ontem foi longa e com muitas palavras de comoção que acabei não, não entendendo o tamanho do vídeo só depois de postar. Foi que eu fui entender quantos minutos foram, quase 25 minutos de uma leitura emocionante. Hoje é menor, mas eu vou concluir ela com muito carinho, se Deus quiser. Jesus Cristo disse: os mistérios divinos são tão grandes e tão santos que não cabe na pequenez da humanidade. Compreender e nem saber como Deus os faz, e Deus não impõe a fraqueza da humanidade saber e como comorrem em entender como são feitos os mistérios divinos. O que Deus impõe à humanidade é somente o que está no seu alcance. Crer e obedecer, conhecendo e sabendo que Deus é todo poderoso. Portanto, a humanidade é obrigada a aceitar, crer e obedecer os decretos de Deus. Não é compreender, porque isto não cabe nem na inteligência dos anjos no paraíso. Jesus Cristo disse a verdade a Satanás e lhe mostrou o poder infinito de Deus e a certeza do castigo de sua terceira revolta contra Deus e os decretos divinos. Porém, Satanás, cego pelo ódio e surdo pela soberba, só viu Jesus Cristo lhe dizer os crimes praticados pela humanidade. Se deram liberdade de saíres do abismo das trevas para a terra, e tens a liberdade e o poder de empregares toda a força do teu ódio, maldade e soberba contra a luz e a verdade na terra. Só com isso Satanás julgou segura a vitória da sua revolta contra Jesus Cristo na terra. Voltou do paraíso para o abismo o príncipe das trevas, tão confundido do engano, sem ver chegando no escuro de seu abismo, ordenou que, reunidos os enviados da maldade e do crime, saísse para a terra e fosse levantar nova guerra na terra de crime e de todas as maldades que o inferno pudesse inventar contra a humanidade e os decretos divinos na terra, e muito particularmente contra a Igreja de Jesus Cristo e os seus sacerdotes, para perturbar e interromper o grande chamado que vai haver da humanidade na terra, que vai ser chamada a luz e a verdade. E Jesus Cristo vai mostrar na terra o testemunho da verdade e da luz. E disse que volta pelo mesmo caminho e não muda de figura. E assim sendo ele, volta pelo nascente, por onde passou antes da redenção. E como é grande o chamado, só poderá ser feito em lugar onde tenha grande número de habitantes. E para que não seja ouvido este grande chamado pela humanidade, levante-se a impiedade, o amor ao crime, o desprezo e a destruição da virtude, de modo particular contra a virtude da pureza,
e ensinem a desonestidade da vida em todas as idades, por toda parte da terra. Façam reinar por todas as cortes a impiedade e o poder e o direito do crime contra a paz e a justiça. Como o rei não poderá aparecer na terra, nem será entendido, nem ouvido o seu chamado entre os homens. E na igreja da luz empreguem todo o esforço da maldade para desviar os seus encarregados da luz e da verdade do seu caminho real na terra, introduzindo no encarregados da caridade na terra a falta de caridade e negação ao cumprimento do seu dever para com Deus e para com o próximo, a falta de zelo na prática da virtude e a descrença com os próprios mistérios da sua missão, o amor da avareza, o desprezo às virtudes e o afeto às vaidades e às grandezas da terra. Engana-los com o mal na aparência do bem, ensinando zelo sem caridade, a fé contra a fé, que os torne poderosos e donos dos mistérios da missão que lhe foi entregue na terra, e cheio de confiança no poder de autoridade que tem, julgam-se com direito de fazer e desfazer na sua missão, de modo que se tornem esquecidos, que não podem reformar e nem mudar o seu caminho. E se assim fizerem, se torna fácil ser interrompido o testemunho da verdade e da luz, quando Deus mandar fazer na terra o grande chamado da humanidade, e quando Jesus Cristo se manifestar na terra entre os homens, e os seus encarregados será desconhecido, reprovado e negado. Ordenou a igreja das trevas, da maldade e do crime na terra, que empregassem a maldade, o ódio e a soberba contra a humanidade, ensinando a falsa doutrina e novos crimes por toda a parte, a fé que os torne a humanidade esquecida de Deus e de seus mandamentos, e obscura a luz e a verdade entre os próprios encarregados da luz e da verdade na terra, de modo que façam e conduzam contra a luz e a perturbação da verdade, e deem armas aos inimigos contra a igreja da luz e da verdade, e para que o inferno tenha o direito e o poder de guerrear na terra contra a igreja da luz e da verdade, façam com que todas as autoridades de todos os países pertençam à igreja das trevas, da maldade e do crime, para que quando vier o grande chamado da humanidade e o testemunho da luz e da verdade, o poder das trevas tenha o poder da alta autoridade para impedir e interromper o chamado de Deus na terra. E que o testemunho da luz e da verdade não seja reconhecido como luz e verdade, e depois de feita a confusão da verdade e a perturbação da luz na igreja da luz e da verdade, a igreja das trevas terá o direito e o poder de levantar guerra e decreto de extermínio contra a igreja da luz e da verdade na terra. E os poucos encarregados da luz e da verdade que não forem vencidos,
pelo amor e a paixão da avareza, serão vencidos pelo fogo e pelo ferro. Os que não quiseram renunciar à luz e à verdade e ficaram interrompidos os decretos divinos e varrido da humanidade a doutrina da luz e da verdade, que tanto perturba o poder das trevas, embaraçar a maldade da calúnia e do crime na igreja das trevas. Jesus Cristo mostra na face da terra a maldade que Satanás preparou nos abismos do inferno contra a humanidade e mandou os seus sequazes que executassem na terra o ódio e a soberba de Satanás. Não se convence e nem cansa contra Deus e contra o bem, mas tudo será debalde a obra de Deus finda e completa e perfeita. Jesus Cristo é fiel e infalível nas suas verdades e nas suas promessas e não faltará. Como está dizendo aqui, está se cumprindo tudo, mesmo no tempo do último combate das trevas contra a luz, mesmo nos últimos dias do grande chamado de Deus na terra, a pequena família tímida e oculta no meio do mundo, e ainda vai aparecer uma voz bradando no deserto, chamando a humanidade à fé e à penitência, porque chegou o século da destruição do mundo e a separação de Deus, ou a união com Deus é feita aqui na terra. Pois, mesmo debalde tantas perseguições, tantas maldades, tantas calúnias e escuridão na terra, ainda vem uns chamados na terra, no meio da timidez, no meio da pobreza, no meio de pessoas desconhecidas que não têm privilégio nem conhecimento na face da terra, ainda é soado um eco de amor chamando a conversão. E eu agradeço a Deus por estes momentos que tem me concedido. Espero que meu trabalho seja feito com amor e perseverança, para quando chegar o dia final, eu esteja à direita de Deus Pai, agradecendo por mim e por todos aqueles que receberam essa mensagem. E assim, tenham todos uma noite feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.